Atividade 8, Linguística Geral 2. Alunas, Inelves Piloto Carnavale e Edna Cabreira dos Santos. Polo, Serafina Correia. Ao aproximarmos-nos do término desta disciplina, fazemos uma análise da sua importância dentro do contexto do curso de licenciatura em espanhol, cuja proposta foi o desenvolvimento de uma visão panorâmica sobre algumas teorias surgidas após o período do estruturalismo linguístico. Também nos foi oportunizado aprender mais sobre formas de comunicação. Sobre estes assuntos tratará nossa tarefa. Após lermos os textos acadêmicos sugeridos, optamos pelo texto Estudo de um blog educacional de língua espanhola sob a perspectiva da teoria da multimodalidade, o valor informativo. Módulos estudados. Segundo a teoria da multimodalidade, faremos algumas considerações sobre os blogs educacionais de língua espanhola e seu valor informativo. Apresentaremos o trabalho em forma de painéis, contendo módulos pesquisados sobre o tema assim. Primeiro módulo, surgimento das mídias virtuais. Segundo módulo, teoria da multimodalidade. Terceiro módulo, análise sobre os blogs educacionais. Quarto módulo, a importância do uso desta ferramenta na escola. Quinto módulo, síntese do trabalho elaborado. E sexto módulo, considerações finais. Sétimo módulo, as referências. Prosseguindo o nosso trabalho, então, vamos ao primeiro módulo, surgimento das mídias virtuais. A primeira grande revolução na comunicação aconteceu quando o homem desenvolveu a linguagem como tentativa de comunicar-se com seus semelhantes e sucesso na luta pela sobrevivência. A linguagem permitiu que a humanidade conseguisse transmitir o conhecimento adquirido, aperfeiçoando a forma de aprender o mundo mais pelas primeiras comunidades. Alguns séculos mais tarde, a linguagem teve seus sons codificados em símbolos e posteriormente em alfabetos. Com a criação desta nova convenção, teve início a civilização como a conhecemos hoje. A escrita permitiu que o conhecimento ultrapassasse a barreira do tempo e que a mensagem pudesse existir independente de um emissor, podendo ser recebida a qualquer momento por alguém que soubesse decifrar o código. Permitiu também a organização linear do pensamento, base da inteligência e cultura dos séculos seguintes. Com a escrita desenvolveu-se também a ciência, criando várias raízes de conhecimento científico e desenvolvendo a civilização. Com a ciência, o espaço pôde ser reconfigurado, medido e transformado. A distância passou a ser algo concreto, passível de ser medido. A escrita também esteve intimamente ligada com a transmissão e desenvolvimento da cultura, dos povos, da sociedade e da vida social. O impacto da escrita na vida do homem foi tão grande que até hoje os historiadores determinam o fim da pré-história e o início da história, ou seja, da civilização e do desenvolvimento pela provável data da invenção da escrita. Vivemos na virada do milênio, no século das revoluções. Por isso, nesse artigo, procuramos reunir informações que colocam a internet como centro de uma nova revolução na comunicação mundial. O objetivo foi mostrar que os antigos paradigmas que utilizávamos para ver e avaliar os fenômenos que nos rodeiam talvez estejam sendo modificados mais rápido do que imaginamos. Discutimos e selecionamos algumas das principais revoluções apontadas pelos teóricos que escrevem sobre a internet nos últimos tempos. Pretendemos suscitar a discussão sobre a realidade e as transformações que estamos vivendo. A internet é o meio mais revolucionário de que já tivemos notícia. Primeiro, por causa de suas características peculiares. E segundo, porque permitiu uma reconfiguração do nosso sistema de pensamento e, mais ainda, da nossa ideia de comunicação, que é a base de nossa sociedade. Resta saber ainda o quanto essa revolução poderá atingir o nosso futuro. Com a chegada da globalização, juntada às novas tecnologias, novos mecanismos de comunicação foram criados. Tem-se um novo espaço democrático, o qual serve de instrumento para a expansão da informação, da discussão e da tomada de decisão. As novas mídias desempenham no espaço virtual
novos atores de cidadania e de participação. Com o advento da industrialização e, posteriormente, com a globalização, ampliaram-se os segmentos de conversação, através da circulação de jornais impressos, rádio, televisão, dentre outros, contribuindo para a ampliação do conhecimento e formação de opinião. Posteriormente, ocorreu o aumento dos espaços democráticos, em que o surgimento das novas mídias evidencia a experiência do século XXI, caracterizando desta forma a sociedade da informação. Além disso, a internet apresenta uma convergência de mídias e no computador já é possível assistir televisão, ouvir rádio ou ler jornal. Enfim, todas as mídias tradicionais com o plus da interatividade. Logo, enquanto usuários da rede, cada indivíduo é um emissor massivo em potencial. Podem difundir mensagens, ideias através de e-mail, chats ou mesmo em listas de discussão e websites. Pode difundir sua música através da gravação da mesma em um formato que seja manipulável através da internet. Pode gravar um vídeo em uma câmera digital e divulgá-lo. Enfim, as potencialidades são inúmeras. Cada indivíduo é um emissor e um receptor simultaneamente na rede. A informação possibilita o exercício da cidadania. E esta, enquanto ação participativa, onde há interesse público ou interesse social, conforme o autor Paulo Afonso Leme Machado, implica em ser cidadão é sair de sua vida meramente privada e interessar-se pela sociedade de que faz parte e ter direitos e deveres para nela influenciar e decidir. Desta forma, tentamos explicar por que a internet foi considerada neste final de século como a mais profunda revolução na comunicação desde a invenção da escrita. Ela tem se incorporado ao cotidiano de milhões de brasileiros e a escola não poderia ficar fora deste processo. O uso dessas novas tecnologias em sala de aula se torna cada vez mais frequente, sobretudo para os estudantes de língua estrangeira. Segundo módulo, teoria da multimodalidade. Considerando que as práticas de comunicação e interação social são inerentes ao processo educacional, o ensino vive um momento revolucionário, que perpassa o binômio pedagógico-tecnológico e seus reflexos quanto ao ato de ler e escrever. O que antes era feito mecanicamente através de simples decodificação de signos linguísticos ou a influência da oralidade, foi redefinido pela mediação de ferramentas digitais, no uso da língua, excedendo assim a sua superficialidade material. Ela surgiu para preencher uma lacuna existente nos estudos linguísticos, com a finalidade de analisar estruturas visuais e outros códigos semióticos do gênero. O conceito de multimodalidade brota da teoria da semiótica, mas especialmente da semiótica social. Consoante Barros, 2005, a semiótica prima pelo estudo do texto, mais especificadamente focando em explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz. Barros, 2005. É importante salientar que mesmo com a possibilidade de interação de imagens e sons, a escrita continua sendo a base na internet. É esta modalidade linguística predominante nas interações comunicativas, embora alguns prefiram o uso da expressão fala por escrito, ou ainda escrita da fala. Talvez por isso algumas peculiaridades tenham se mostrado na conjuntura da linguagem virtual, como, por exemplo, inserção de cybereconomia na forma da escritura de textos digitais, e ainda a incorporação de um léxico específico do próprio meio informacional ao vocabulário de seus usuários, como ocorre em determinadas áreas técnicas. Hoje faz parte do cotidiano de muitas palavras tipo e-mail, online, deletar, clicar, escanear, algumas já registradas em dicionários de circulação nacional. Contudo, na faceta linguagem da internet na linguagem é considerado a concepção da língua como um lugar de interação humana, defendida por Bacon.
É imprescindível que os sujeitos sócios históricos se tornem atores competentes dentro dessa nova modelagem cultural na contemporaneidade. Precisam ser capazes de compreender e subtrair o sentido dessa multiplicidade de signos semióticos, os gêneros digitais, indo além da mera transmissão da informação, no momento da leitura escrita hipertextual. Os resultados apresentados mostram a importância do conhecimento da teoria da multimodalidade para a realização crítica de trabalho docente. Ter conhecimento crítico sobre as várias formas de realização da língua significa realizar trabalho estruturado e consciente com textos de natureza diversificada, com as novas regras da era do argumento visual, em que os sentidos são construídos por meio de utilização simultânea de várias modalidades. É fundamental que os professores conheçam a teoria da multimodalidade para que possam simetrizar o trabalho em sala de aula. Passamos agora ao terceiro módulo do nosso trabalho, análise sobre os blogs educacionais. Afirma Dionísio, sobre o assunto acentuado de recursos multimodais. Com o advento de novas tecnologias, com muita facilidade se criam novas imagens, novos layouts, bem como se divulgam tais criações para uma ampla audiência. Todos os recursos utilizados na construção dos gêneros textuais exercem uma função retórica na construção de sentido dos textos. Cada vez mais se observa a combinação de material visual com escrita e vivemos, sem dúvida, numa sociedade cada vez mais visual. Representação e imagens não são meramente formas de expressão para a divulgação de informações ou representações naturais, mas são, acima de tudo, textos especialmente construídos que revelam as nossas relações com a sociedade e com o que a sociedade representa. Quarto módulo, a importância do uso desta ferramenta na escola. Com a evolução da internet, o uso dessa ferramenta possibilitou uma nova fase para o internauta, que passou a ser autor e produtor de suas informações. Essa nova fase, mais comumente conhecida como blogs, surgiram como um diário virtual que permite o compartilhamento de pensamentos, relatos e reflexões pessoais, mas que exigem um conhecimento técnico de programação. Foram criados os primeiros aplicativos e serviços de web blogs, como o Blogger do Google, por exemplo. Foram estes sistemas gratuitos e de baixo custo que facilitam a disseminação da prática e permitiram que qualquer pessoa pudesse ser um blogueiro, como é chamado o autor de um blog. As páginas do blog disponibilizam espaços para que os usuários escrevam comentários onde o leitor pode dialogar com o autor e vice-versa, concordando, discordando ou acrescentando alguma outra discussão ou elemento, como um link para outro blog, que discuta a temática abordada. Esse tipo de recurso passa a ser de importância para a educação, porque incentiva a interação entre os usuários. Atualmente, o blog também ocupa um lugar de destaque no contexto educacional. Esse fato pode ser comprovado pelos diversos tipos de blogs. Com fins pedagógicos, pode-se citar 5 categorias de blogs educacionais. Blog de professores, utilizado para publicar orientações, textos, vídeos, imagens, animações, referências bibliográficas ou links. Blog de alunos, que funcionam como pórticos, orientações, textos e vídeos, reunindo suas produções que são utilizadas pelos professores como instrumento de avaliação. Blogs de instituições educativas, voltados à divulgação de trabalhos desenvolvidos e à autopromoção. Blog de projetos educativos destinados à produção e socialização de conhecimento sobre temas específicos. E blog de grupos de pesquisa que são como colégios invisíveis reunindo pessoas de comunidades científicas diversas para interlocução, articulação de suas pesquisas, divulgação, análise de resultados e avaliação de textos. O blog também possui outras vantagens educativas significativas para o incentivo da interação e colaboração. Portanto, essa ferramenta é de extrema importância para a educação, devido aos avanços tecnológicos que a sociedade vem passando. Passamos agora ao quinto módulo, que é a síntese do nosso trabalho.
As mídias sociais aumentaram a interatividade e a possibilidade dos alunos se expressarem e colaborarem com a produção de informação. A dinâmica rápida do mundo online deu ao jovem a capacidade de desenvolver pensamento rápido, qualidade que é extremamente apreciada na realidade em que vivemos. Pelo enorme contato que possui com as novas tecnologias, o jovem as domina completamente. Esse domínio é muito útil, já que hoje o andamento do mundo depende dessas novas tecnologias. Ter essa habilidade é estar pronto para as exigências que virão pela frente. Apesar de todo esse avanço, inclusive quanto ao acesso das mídias como recursos, estratégias metodológicas, a escola ainda é taxada de cansativa, porque professores e gestores ainda não se apropriaram suficientemente desse recurso e porque faltam investimentos, basicamente em recursos humanos, equipamentos e manutenção. Mesmo diante desses problemas que dificultam o avanço da escola, é preciso pensar como intervir nesse contexto utilizando as mídias. O avanço tecnológico exige que a escola avance. As mídias e as tecnologias são recursos e estratégias que podem fazer a diferença no ensino, tornar as aulas mais atrativas e motivadoras a partir da utilização da linguagem multimodal. O professor não deve ser refém das mídias e tecnologias. Estas devem ser utilizadas como artefatos para a construção de uma nova comunicação, de novas formas metodológicas no processo de ensino-aprendizagem. Daí a grande importância da informação segura, dada com rapidez, atendendo realmente o cunho informativo. A escola, como local de formação e aprendizagem humana, está envolvida nesta conjuntura de transformação. O conhecimento, hoje mais que nunca, é a principal matéria-prima de sobrevivência, e a busca do saber configura-se pela dinamicidade. Antes tínhamos lugares do saber, agora temos fontes. O sexto módulo são as considerações finais. Portanto, os avanços tecnológicos chegaram para ficar. Não há dúvidas quanto ao envolvimento dos alunos com todas essas ferramentas online, porém, o educador deve estar atento aos pontos positivos e aos pontos negativos dessa relação dos jovens com as mídias sociais. É importante que todos os envolvidos no processo educacional reflitam sobre as maneiras de explorar os impactos positivos dessas tecnologias.